Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 17 de julho do ano de 2018, e encerrando a nossa série de reflexões sobre as oferendas, nós hoje falaremos sobre o seguinte: elas são necessárias? Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Ao longo dessa série de reflexões, nós falamos sobre o surgimento da oferenda na história e na cultura e na religião do homem primitivo. Nós falamos da oferendolatria, que infelizmente permeia várias religiões, inclusive a Umbanda. Nós falamos sobre uma forma de se fazer oferendas. Nós falamos sobre o impacto da oferenda no meio ambiente. E hoje nós responderemos a seguinte pergunta: elas são necessárias? Vocês devem ter notado que nessa série de reflexões eu não falei sobre o que oferendar. Então eu não falei, para Oxóssi tem que ser isso, para algum tem que ser aquilo, para Preto Velho tem que ser assim. E por quê? Porque essas informações são fáceis de serem encontradas. Tem muitos canais que já gravaram conteúdos a este respeito, mas eu vi pouquíssimos canais fazerem reflexões um pouco mais profundas sobre as oferendas. Então, você acha na internet com facilidade, se a sua curiosidade for sobre o que oferendar. E também não falei sobre sacrifício animal, porque eu já tenho uma reflexão sobre isso aqui no canal, chamada Sacrifício Animal na Umbanda, e porque, para mim, sacrifício animal e Umbanda não combinam, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então eu nem entrei nesse mérito, ok? Então vamos lá. Eu gosto de dizer uma frase que é a seguinte: necessário é aquilo sem o qual você não faz determinada coisa. Se é possível você fazer uma coisa sem usar determinadas coisas, então aquelas coisas que você usaria não são necessárias. Eu costumo dar o seguinte exemplo: o médico precisa do bisturi para uma operação cirúrgica. Então, o bisturi é necessário para cirurgias. Tudo aquilo que o médico não precisa ou que ele pode substituir por outra se torna algo não necessário. Então, quando alguém me diz assim, Léo, as oferendas são necessárias? Eu respondo, não. Por quê? Porque existem casas que trabalham sem oferenda. Se as oferendas fossem necessárias, essas casas não conseguiriam trabalhar. Se elas trabalham, então são a prova de que as oferendas não são necessárias. Mas isso quer dizer que as oferendas então sejam desprezíveis? Que elas devem ser esquecidas? Não, porque aí nós estaremos indo para um outro extremo. Não é porque uma coisa não é necessária que ela é descartável. Existe uma razão histórica, existe uma fundamentação doutrinária, existe uma fundamentação ritualística e existe o impacto espiritual da oferenda. Ela apenas não é necessária, ela é um recurso. É como a pólvora. Alguns terreiros de Umbanda usam pólvora para fazer descarrego, por exemplo. Outros terreiros não usam. Então a pólvora não é necessária para fazer descarrego, mas ela pode ser usada no descarrego como um recurso a mais. Entendem a relação? É dessa forma que nós temos que perceber as oferendas. Contudo, a partir do momento em que o indivíduo se sente obrigado, seja por tradição do terreiro, seja porque alguém lhe falou que ele precisa fazer uma oferenda, aquela oferenda já não tem valor, porque ele está sendo obrigado, ele está sendo impelido. Ele não está fazendo a oferenda por amor, por vontade, como um exercício da sua religiosidade. Ele está fazendo por uma obrigação. Então ela não tem valor, não gera vínculo. Esse é o X da questão. Há pessoas que pensam que as oferendas sejam necessárias para resolver determinadas situações. Isto é um engano. Todo terreiro de Umbanda
Não importa a sua vertente, não importa o seu ritual, todo terreiro de Umbanda tem condições de lidar com qualquer desafio ou problema espiritual. Tem gente que pensa, aquele terreiro lá, eles não tocam tabaco, a entidade não dança, lá não faz oferenda, lá não usa pólvora, o trabalho deles é fraco. Ledo engano. Assim como tem aquele que olha e fala, nossa, aquele terreiro lá tem atabaque, aquele terreiro usa pólvora, entidade dança, lá se faz oferenda para tudo, lá é um terreiro forte, ledo engano. A força de um terreiro está no coração dos membros daquela casa, no amor, na dedicação, no interesse em que elas estão ali para prestar a caridade. Não está naquilo que encanta aos olhos. Compreendem a relação? Então nós temos que enxergar mais fundo. Não é porque um terreiro faz muita oferenda que ele é forte, e não é porque um terreiro não faz oferenda alguma que ele é fraco. Todos os terreiros têm condições de lidar com todos os problemas e todas as dificuldades do consulente que ali chega. Cada um tem apenas uma sistemática de trabalho, um jeito de lidar com essas forças, que pode conter mais ou menos elementos, mas a força espiritual ali presente é a mesma em todo o terreiro. Então, era isso que eu gostaria de trazer nessa série de reflexões. Espero ter contribuído para aumentar um pouquinho mais o conhecimento relativo às oferendas e que nós possamos levar essas informações para serem discutidas dentro dos terreiros. Eu não quero que as pessoas concordem comigo, mas eu gostaria que a partir da minha fala isso gerasse um debate saudável, a exposição de ideias, a troca de conhecimentos, a fim de que isso fortaleça a prática religiosa de cada casa em seu contexto, em sua doutrina, em seu fundamento. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.